Oi pessoal, nós estamos hoje aqui seguindo com o tema trabalho de uma força. Nós já falamos do trabalho de uma força constante, o trabalho de uma força variável, o trabalho da força peso e também falamos do trabalho da força resultante, que é o teorema da energia cinética. Bom, a força peso, como nós dissemos, é uma força conservativa, porque o trabalho que ela realiza não depende da trajetória do corpo. Uma outra força conservativa que existe é a força elástica. É a força restauradora que surge em uma mola. Quem estudou essa força foi Robert Hooke, físico inglês contemporâneo do Isaac Newton. Então, o que ele percebeu? Isso aqui é uma mola, está na posição natural dela, não está deformada, está na posição de repouso dela. E se você estica a mola, aqui você está esticando a mola, e quando você estica a mola, você provoca nela uma deformação X. Quando você deforma a mola, surge nela mola, uma força restauradora, que quer fazer a mola voltar para a posição natural dela, que é essa aqui, ó. Essa força aqui a gente chama de força elástica. A força elástica é diretamente proporcional à deformação. Ou seja, quanto mais você deforma, quanto mais você estica, maior a intensidade da força. Então, essa aqui é a força F, que eu apliquei com a mão, está indicada aqui em verde. E essa aqui é a força restauradora, a força elástica, que quer fazer a mola voltar para a posição natural dela. Se a gente construísse um gráfico disso aqui, ó, aqui no eixo Y, você põe a força elástica em newtons, e aqui no eixo X você põe a deformação em metros, a deformação X em metros. Então, para uma deformação X, eu tenho uma força F. Para uma deformação 2x, a força é 2F. Ou seja, se você dobra a deformação, você dobra a força. Se você triplica a deformação, você triplica a força. E por aí vai. E o que a gente percebe nesse gráfico aqui, ó, que marcando os pontos vai dar uma reta crescente que parte do zero. Essa reta vai ter uma inclinação, um ângulo de inclinação, que é o ângulo θ. E nós sabemos que a tangente do ângulo θ deve dar uma constante. Deve não, tem que dar uma constante, porque isso aqui é uma reta. Se eu fizer aqui ΔY sobre ΔX, né? ΔY aqui seria o cateto oposto ao ângulo θ, e ΔX é o cateto adjacente, portanto, a tangente desse ângulo, a tangente de θ, esse complemento ΔY que divide ΔX, vai dar uma constante. Porque se eu pegar aqui F que divide por X, ó, F é o cateto oposto, X é o adjacente. Se eu pegar 2F que divide por 2X, eu posso cortar aqui o 2, ó, o 2 lá em cima, corta com esse 2 aqui de baixo, ó. Aí você volta a ter o quê? F sobre X. A outra fração seria 3F sobre 3X. 4F sobre 4X. Sempre cortando de cima e de baixo igual, vai dar F sobre X, que é uma constante. Essa constante aqui a gente chama de constante elástica. A constante elástica em uma mola tem a ver com a rigidez da mola. Portanto, molas que são difíceis de você comprimir, de você esticar, tem uma constante elástica alta. Já molas que têm facilidade de você comprimir e esticar, tem uma constante elástica baixa. A constante elástica, olha só, essa constante K, né? A constante K vai ser F sobre X. Constante K é F sobre X, ó. K, que é a constante, é F sobre X, ó. Aqui, ó, F sobre X. F sobre X. Aí se o X vem multiplicando K, então a força elástica é K vezes X. A força restauradora é a constante elástica vezes a deformação. A força mede em newtons, a deformação X mede em metros, e a constante K você mede em newtons por metro. Um exemplo, uma mola que tem uma constante elástica de 200 newtons por metro, isso quer dizer que a cada 1 metro que eu deformo a mola, vai aparecer na mola uma força de 200 newtons. Então, se eu deformar em 2 metros, a força vai ser 400, se eu deformar em 3, a força vai para 600. A cada 1 metro que você estica, aparece uma força de 200 newtons, por exemplo. Seria o caso de uma constante K, né? Agora, a gente vai te mostrar aqui, então, essa aqui é a lei de Hooke, tá? Ó. Essa aqui é a lei de Hooke, F igual a K vezes X. Vamos, então, entender melhor isso aqui com um exemplo. Ó, uma mola fica submetida a uma força restauradora de 200 newtons.
quando deformada em 25 centímetros. Calcule a constante elástica dessa mola em unidades do sistema internacional, ou seja, em newtons por metro. Você percebe que a deformação aqui está em centímetro, ó, 25 centímetros, tem que transformar isso aí em metros. Já a força elástica, ele deu aqui, ó, a força restauradora, a força elástica, é 200 newtons. Primeira coisa que você tem que fazer é transformar centímetro em metro. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Ó? Como que eu vou transformar centímetro, que está aqui, para metro? Bom, esse C é 25 centímetros. Esse C significa o quê? Centésimo. Centésimo é centímetros, centímetros, centésimo de metro. Centésimo é dividir por 100. Então, 25 divide por 100. Aí eu posso pôr o metro. Então, eu estou trocando esse Czinho que está aqui em vermelho por essa divisão por 100 aqui, ó. Aí você pode pôr só o metro aqui, ó, metro. Só que dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 2, né? Ó, 25 sobre 100 é 25 vezes 10 a menos 2. Se fosse 25 sobre 1000, seria 25 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Então, quando divide por 100, multiplica por 10 a menos 2. Quando divide por 1000, multiplica por 10 a menos 3. Dividir por 10.000, multiplica por 10 a menos 4 e assim vai. Tem que ver a quantidade de zeros, né? Então, se tem 2 zeros embaixo aqui, ó, no 100, é 10 a menos 2. Se fosse 3 zeros, seria 10 a menos 3. Se fosse 4 zeros, seria 10 a menos 4 e assim vai. Então, é 25, 10 a menos 2 metros. Então, está aqui em potência, né, de 10, que vai ficar melhor deixar assim. A conta fica mais simples se a gente deixar aqui em potência de 10, tá? Então, vem aqui a fórmula, ó, F igual a K vezes X. A força, quanto que é? Restauradora. Força 200 newtons aqui, ó. Força F aqui, ó. A constante K, você não sabe, aliás, essa é a pergunta. Tem que calcular o K. A deformação X, que está aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 2. Já transformado aqui em metros, ó, em metros. Agora, esse 25, 10 a menos 2, vem para cá dividindo. Deixa o K sozinho. Aí você vai dividir o 200 por 25, vai dar 8. A divisão é exata. O 10 a menos 2 vai subir positivo. Eu posso mandar do denominador para o numerador, trocando o sinal do expoente. A gente já viu isso aí em aulas que a gente teve de notação científica, né? Então, 10 a menos 2 vai subir, vai ficar positivo. Então, 8, 10 a segunda, newtons por metro. 10 a segunda é 100. Então, fica 8 vezes 100, que é 800. 800 newtons por metro. Você pode deixar a resposta assim, ó. Aliás, se fosse uma questão de múltipla escolha, você poderia ter essa resposta aqui em notação científica, poderia ter essa aqui, ó. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que a cada 1 metro que você deforma a mola, vai aparecer nela uma força de 800 newtons. Se você deformar a mola em 2 metros, aparece uma força de 1.600 newtons, que seria 2 vezes 800, e assim vai. Então, essa aqui é a constante K da mola. Está calculado. Você vê que nem é tão complicado assim. A questão maior aqui é esse detalhe aqui da transformação de centímetro para metro, né? Você também poderia ter deixado aqui, ó, em vez de colocar 25 vezes 10 a menos 2, você poderia ter deixado na forma decimal. Você poderia ter deixado 0,25, né? Porque 25 que divide por 100 dá 0,25. E a divisão também daria 800, né? Só para a gente mostrar aqui para você, né? Que, claro que se você tem a calculadora, fica tudo muito mais simples, né? Ó, 200 dividido por aqui, ó, isso aqui é 0,25, tá? Isso aqui é andar 2 casinhas com a vírgula para a esquerda, tá? Ó. Aqui o 10 a menos 2 significa o quê? Você vai andar 1, 2, então fica 0,25. Então ficaria 200 dividido por 0,25. Dá os 800, que é isso aqui, ó, 800 newtons por metro. Ou você monta assim, né? 200 dividido por 25 é 8 de cabeça, né? E o 10 a menos 2 sobe positivo. Fica 10 a segunda, 10 a segunda é 100, 8 vezes 100, que é 800, e acabou aí, né? Enfim. Muito bem. Deixa eu te mostrar outra situação importante aqui, ó. Qual o valor da força elástica que atuará em uma mola de constante elástica 300 newtons por metro se ela for deformada em 7 milímetros? Ó, a constante K ele deu aqui, ó, a constante K é 300 newtons por metro. A deformação é 7 milímetros, não é centímetros. Esse milímetro, esse primeiro Mzinho aqui, ó, significa o quê? Milésimo. Milésimo é dividir por 1000. Lembrando que o Czinho aqui, ó, é dividir por
100, que é centímetro, tá? Centímetro divide por 100 e milímetro divide por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3, né? Não tem 3 zeros aqui, ó. Tem 3 zeros, ó. 1, 2, 3 zeros. Então fica 10 a menos 3. 7, 10 a menos 3. Então dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Então já está transformado aqui em metros. Você vem aqui, aplica a lei de Hooke, F igual a K vezes X. O K você tem, que é 300, ó. 300 newtons por metro, é esse K aqui, ó, que ele deu, a constante elástica, K. Aí depois o X aqui é a deformação que tem que estar em metros, tá? Não pode estar em milímetros, então fica 7, 10 a menos 3, tá? O X, 7, 10 a menos 3. Aí você multiplica o 7 por 300, vai dar 2.100. Aí o 10 a menos 3 quer dizer que você quer andar 3 casinhas com a vírgula para a esquerda. Então vamos andar as 3 casinhas, ó. Anda 1, 2, 3. Fica 2,1. 2,1 newtons. Isso aqui é a intensidade da força que vai aparecer nessa mola aqui, ó, que tem essa constante K, né, 300 newtons por metro. Se você deformá-la em 7 milímetros, isso aqui, ó, já aparece uma força de 2,1 newtons na mola, uma força restauradora, né? Bom, é isso aí. Valeu.